primeiramente, boa tarde. A gente está aqui com o Dr. Adir, presidente da ANS, e a gente vai fazer um bate-papo aqui rápido, abordando um pouquinho do tema que foi falado agora aqui na mesa de abertura, sobre a questão do envelhecimento. E aí eu queria, doutor Adir, trazer para você dois contextos, né? A gente falou, o ministro Padilha, ele falou um pouquinho sobre, no discurso dele, sobre as interações público-privada, e você acabou reforçando o que ele disse e ainda complementou com o seu discurso de posse, que era sobre estender pontes hoje dentro da ANS. Então, nesse contexto, eu queria saber quais hoje são as iniciativas ou as parcerias que a agência pretende fortalecer para justamente estender essas pontes. Boa tarde. Quando eu usei a expressão estender pontes, tanto no momento da minha posse, quanto hoje aqui no Congresso, 28º Congresso da Unidas, eu tinha em mente, tenho em mente, que se trata de um setor cheio de contrastes, inclusive contrastes conflituosos, né? Nós temos uma dimensão, né, de muitas demandas entre consumidores e operadoras, né? E no setor público ali, paralelamente ao setor privado, o que nós temos é os defensores do SUS, né? E alguns deles com um certo preconceito em relação ao setor privado e vice-versa, né? Então, quando eu falo em estender pontes, é nesse sentido, né? É superar preconceitos e ver onde cada dimensão, a dimensão pública e a dimensão privada, podem se complementar, né? E no mesmo sentido o ministro Padilha. Eu não combinei nenhuma fala com o ministro Padilha, não, nem ele combinou comigo. Mas é que nós pensamos de forma igual, né? Porque cada um na sua trincheira, ele na trincheira do Ministério da Saúde, eu na trincheira da ANS, nós vemos como as batalhas, né, se desenvolvem. Nós fazemos parte das batalhas. Nós não estamos só assistindo às batalhas. As batalhas aí no bom sentido, é óbvio, né? Então essa relação pública e privada, eu acho que ela está se configurando, ela está se configurando de uma maneira muito criativa, né? E eu posso aqui ficar só nesse exemplo do programa Agora Tem Especialista, né? Que é um programa de construção de cidadania, né? O que significa o programa? Qualquer pessoa que seja beneficiária de um plano de saúde e se viu numa contingência da vida, sendo assistido pelo SUS, foi fazer um procedimento no SUS, um exame, uma consulta, até mesmo uma cirurgia, que faz parte do rol de assistência do plano de saúde, isso significa que o plano de saúde tem que ressarcir o SUS. E esse dinheiro é depositado no fundo, né? O dinheiro do ressarcimento é depositado no Fundo Nacional de Saúde. Qual é a ideia do programa? Bom, ao invés de você pagar o SUS, fazer um cheque para o SUS, use a sua dívida em assistência. Use a sua dívida no exame de alta complexidade, numa cirurgia, e assim vai se construir o programa, né? Aproveitar a capacidade ociosa dos hospitais privados, né, que não estão atendendo, não estão procedendo a uma cirurgia, e atendam e façam uma cirurgia ou façam um exame de alta complexidade. Esse é o programa mais especialista. Isso é um grande exemplo de como o setor público e o setor privado podem atuar em consonância, sendo complementares um ao outro, né? E a ANS vai ter um papel fundamental, porque quem faz esse diálogo, quem tem a expertise de conversar com as operadoras, né, de plano de saúde, é a ANS, né?
Então, foi nesse sentido que eu me pronunciei aqui. E é claro, nós estamos integrando dados, né? O Sistema Nacional de Dados em Saúde está sendo elaborado por nós e pelo Ministério da Saúde. Enfim, então são várias as vertentes, né, que a relação público-privado pode utilizar. Perfeito. Eu sou um pouco entusiasta porque eu acho que, principalmente quando a gente fala do mais especialista, é realmente a prática do que a gente vem falando há muito tempo sobre essa cooperação público-privada, né? Bom, eu queria falar que teve uma frase que você falou lá dentro na sua fala que eu achei ela extremamente cirúrgica, que é sobre envelhecimento. E você falou, envelhecer tem que ser vamos envelhecer com direito, né? Então, para que cada vez mais, esse processo de envelhecimento, a gente tenha todos esses direitos em volta, né? Então, pensando um pouco nesse contexto, eu queria saber como que você enxerga o papel da ANS em estimular esses modelos de cuidados mais sustentáveis, justamente dentro da saúde suplementar, né? Então, a gente vem aí muitas operadoras, a gente já tem alguns programas voltado para assistencialmente, mas como que hoje a agência tem olhado um pouco dentro desse cenário do idoso? Olha, o envelhecimento é um dado implacável da vida. Todos nós, a gente já nasce envelhecendo, né? Todo dia, todo segundo, né, a gente vai ganhando mais idade, vai ganhando mais tempo de existência. E ocorre que, até algum tempo atrás, envelhecer de fato se chegava a uma situação de degradação da saúde, degradação da vida, né? Preconceitos ligados à pessoa idosa. E olha, a pessoa idosa, foi dado até um exemplo aqui lá no palco, né? Você deve ter assistido, quando o colega de mesa, né, se reportou a uma notícia de jornal do início do século XX, 1904, em que uma senhora, uma moça, uma senhora, hoje seria uma moça, de 44 anos, a manchete era uma velhinha de 44 anos foi atropelada por um ônibus, né? Então, aos 44 anos, naquela época, você era considerado idoso, já estava perto da morte, inclusive, né? Então, as novas tecnologias, os avanços na medicina diagnóstica e nas medidas de prevenção, as novas abordagens sobre uma alimentação saudável, o conhecimento de que o exercício, praticar atividades físicas, né, contribuem para uma boa saúde, foram aumentando a longevidade, né? E é claro que no que diz respeito ao setor de planos de saúde, ou enfim, mesmo ao setor público, ao atendimento médico, isso envolve custos, né? A longevidade, ela traz custos, né? São novos medicamentos, são novas tecnologias, são novos exames, enfim, né? Tudo isso produz gastos. Ora, se a utilização desses procedimentos puder ser adiada, né? E como é que ela pode ser adiada? Ela pode ser adiada com medidas preventivas, né? Então, disseminar o conhecimento às pessoas se você pratica exercícios, se você tem uma alimentação saudável, né, você pode utilizar o plano de saúde, pode evitar doenças, enfim, você vai ser mais longevo e com saúde. É claro que num determinado momento da vida você vai precisar de cuidados médicos, mas isso, repito, pode ser adiado. Esses custos podem ser adiados, né? E o que eu quis dizer com envelhecer é um direito, né? É nesse sentido, é envelhecer com dignidade. Envelhecer como um dado da vida. Ser jovem é um dado da vida, né? E ninguém vai ser jovem, infelizmente, né? Ninguém vai ser jovem eternamente, né? Todos nós
passamos por um processo de envelhecimento. Agora, isso tem que ser visto sem preconceito, né? Tem que ser entendido que se trata de uma especificidade, como tudo que é específico, tem que ter um cuidado específico, tem que ter uma abordagem específica, né? E eu entendo que o setor de operadoras de plano de saúde, elas podem e devem ter essa abordagem, a abordagem da prevenção, a abordagem das linhas de cuidado. Linha de cuidado é um planejamento, né? Todo um planejamento estratégico no sentido de convencer as pessoas que tratar da sua condição de saúde não é só a dimensão curativa, não é só pensar em remédio, não é só pensar em internação, pensar em exame, é pensar em se cuidar, se prevenir, se alimentar bem é se alimentar saudavelmente, saber que alimentos são saudáveis, saber que alimentos não são saudáveis, praticar atividades físicas cotidianamente, tudo isso vai adiando o desfecho, tudo isso vai adiando o momento em que você de fato vai precisar, né? Agora, que isso seja adiado não no sentido de não enfrentar, adiado no sentido de não ser necessário, ainda não ser necessário, né? E acho que o setor privado tem muito a contribuir. E finalizando aqui, sobretudo a área da autogestão, né? Que é a área que pode oferecer exemplos nesse sentido. Por quê? Por exemplo, são 8 milhões de pessoas com mais de 60 anos que são beneficiárias dos planos de saúde das autogestões, né? De 2019 a 2024, de agosto de 2019 a 2024, 42%, né, houve um acréscimo de 42% entre os beneficiários com 100 anos ou mais. Isso é uma conquista extraordinária, né? Que mostra muito realmente a nossa pirâmide, né? Invertendo aí. Exatamente. E aqui você encontra exatamente, aqui não tem seleção de risco, né? Ou seja, limpar as carteiras porque não são lucrativas, porque as pessoas são idosas ou porque estão doentes, né? Então, o setor das operadoras de autogestão, elas merecem uma atenção especial da ANS, né? E nós teremos essa atenção especial em termos de regulação. Perfeito. Só complementando aqui, né, Adi, eu acho que as autogestões é um bom exemplo de quando a gente fala de promoção, prevenção, né, esse cuidado mais longitudinal, né, onde o beneficiário ele realmente está no centro e realmente a gente consegue ver aí os resultados perenes sobre isso, né. Bom, quero te agradecer, te desejar ainda, você ainda tem uns anos aí pela frente, então de uma ótima gestão à frente da ANS. Muito obrigado. E muito obrigada aqui pelo nosso bate-papo, tá bom? Eu que agradeço, foi uma experiência muito produtiva e agradável ter estado aqui no Congresso. Muito obrigado.